Você sabia que aquilo que os outros pensam sobre você influencia suas escolhas, suas atitudes, suas emoções e até mesmo a sua fé? Mas será mesmo que a percepção dos outros define quem nós somos? É isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Hoje nós estamos vendo o segundo episódio da série Além da Imagem e vamos falar sobre a imagem percebida, aquela imagem que é o que os outros interpretam sobre nós. Você se interessa nesse assunto? Então já se inscreva aqui no canal e ative os sininhos, porque nos próximos minutos você vai aprender verdades poderosas que vai te libertar do sentimento de querer agradar todo mundo ou da necessidade de aprovação. Se isso faz sentido para você, então vamos lá, vamos mergulhar nesse tema. Bom dia, mulher real! Eu sou Daniela Casanova, pastora e psicóloga, mestre em saúde da mulher, e no vídeo de hoje, na nossa série Além da Imagem, segundo episódio, nós falar sobre a imagem percebida. No episódio anterior, nós conversamos sobre a imagem projetada e hoje nós vamos falar sobre aquela imagem que os outros têm de nós mesmos. Muitas vezes ela pode ser assertiva e muitas vezes ela pode ser sim equivocada. Nós vamos entender como que essa imagem percebida, como que as pessoas nos interpretam. Mas será mesmo que a maneira como elas nos percebem, como elas nos enxergam, define quem nós somos? O que você acha? Antes de nós começarmos, já comenta aqui e diz para mim, você acha que a maneira com que os outros te percebem define você? Coloca aí nos comentários que eu quero ler depois. O que você acha? Eu quero já começar citando aqui a Bíblia, a Palavra de Deus. Abre ela aí, ou se você tá com seu caderninho, anota para você estudar depois. E eu quero contar para vocês aqui, eu quero usar um versículo, né? Toda uma história, mas eu contextualizo, que diz lá em 1 Samuel, capítulo 16. Olha só o que aconteceu. Lá nesse capítulo conta a história quando Samuel foi convocado pelo Senhor para então ungir um novo rei em Israel. Então Samuel vai à casa de Jessé e ele então pede para Jessé mostrar os seus filhos. E Jessé começa a apresentar os seus filhos e cada um mais forte que o outro. Logo quando ele olha para Eliabe, a Bíblia diz que ele pensou, certamente esse homem é o escolhido do Senhor, porque ele é forte, ele é, né, um varão forte. Mas de repente Deus falou a Samuel, e Deus falou o seguinte, ó, lê comigo aqui. O homem vê a aparência, porém o Senhor vê o coração. Então aqui nós já fazemos uma pausa e podemos com certeza afirmar que a maneira com que os outros nos enxergam não define quem nós somos. Porque as pessoas, elas veem uma aparência, elas veem uma imagem exterior, mas o Senhor, Ele prova, Ele sonda e Ele conhece profundamente o nosso coração, a nossa essência. Então, não, absolutamente, aquilo que os outros dizem que você é, você não necessariamente seja aquilo ali. Você é aquilo que Deus diz que você é. E essa é a nosso próximo episódio, a imagem real. Mas vamos lá. Olha só, Jesus também passou por isso. Lá em João 7, conta que Jesus, ele estava ali num período ali fazendo a sua obra, a obra do Senhor. E, de repente, começou a haver uma grande confusão entre as pessoas, né? E aí ali em João 7,12 diz o seguinte: havia uma grande murmuração entre a multidão a respeito de quem era Jesus.
Alguns diziam que ele era um homem bom, outros declaravam: não, ele apenas engana o povo. Então, o que eu quero dizer para vocês? Olha nisso. Isso aqui que aconteceu com Jesus tem um conceito da psicologia que nos ensina o que estava acontecendo. Isso acontece porque cada pessoa interpreta os outros com base em quem ela é. Então tá vendo que a Bíblia está nos dizendo que algumas pessoas achavam que Jesus era bom, outras achavam que ele estava enganando. Mas cada pessoa, na verdade, enxergava em Jesus um tanto da sua própria projeção. Ou seja, se você é uma pessoa que tem um coração bom, que é um coração aberto para amar os outros, que você também tem uma boa imagem de si mesma, conhece a sua identidade, você ama, você tem filtros mentais, isso que a gente chama na psicologia, você consegue, você tem um óculos, uma lente que capta as coisas boas, né, da vida, você vai enxergar as pessoas de forma positiva. Então, assim também acontece com as pessoas em relação a você. Existem pessoas que têm um filtro mental, um óculos da vida negativo, ruim, experiências ruins que viveu e não conseguiu ressignificar. Quando elas olham para nós, elas veem apenas os nossos defeitos, porque muitas vezes elas estão insatisfeitas consigo mesmas e não conseguem extrair o bom nem de si mesma e muito menos dos outros. Tá fazendo sentido? Então, por isso é importante que você hoje entenda a não se basear apenas no que os outros veem sobre você. Mas é óbvio também que a percepção dos outros também nos comunicam coisas, também é importante, mas nós precisamos equilibrar. Muitas vezes as pessoas nos dão feedbacks importantes sobre nós para que nós possamos nos analisar, reformular algumas coisas, corrigir alguns erros. Faz sentido? Tá me entendendo aqui? Então vamos lá, se você tá entendendo, se você tá recebendo essa palavra, já vai aí, já curte, coloca ali a mãozinha ó, do gostei, porque isso me ajuda aqui o algoritmo entregar para mais mulheres e assim nós podemos fazer a obra do que o Senhor nos chamou para fazer, que é poder, né, plantar no coração de cada mulher, de cada vida, o melhor de Deus. Meu papel aqui, minha missão aqui é extrair de você a sua melhor versão, é te ajudar a encontrar quem você realmente é, não com utopias, com achismos, mas pela palavra de Deus. Faz sentido? Então me ajuda já curtindo, compartilhando esse vídeo, tá bom? Então olha que interessante, né? O viés, tem um termo na psicologia trazido pelo Martin Seligman, que é o pai da psicologia positiva, e ele fala que o viés do observador importa. Então, as pessoas nos veem de acordo com os seus vieses, com as suas experiências, com as suas crenças, com as suas emoções, com o estado de humor daquele dia, tá? Então, não é 100% fidedigno a imagem que as pessoas têm de nós mesmas. Muitas vezes elas pensam uma coisa, mas nós não somos aquilo ali. Isso que eu quero que você entenda. Não vá, como diz, né, o ditado, não seja uma Maria vai com as outras, indo sempre pelo que os outros acham. Entenda quem você realmente é. Agora, até nós, às vezes, somos afetadas pelo nosso humor do dia na questão da nossa autoestima. Não é assim, mulheres? Tem alguém que se identifica? Ou é só eu que passo por isso? Não tem dias que o nosso humor não tá tão legal, não tá tão equilibrado e muitas vezes a gente fica com a autoestima mais baixa? Então imagina então os outros em relação a nós. Da mesma forma. Joyce Meyer, ela lembra que ela viveu muito tempo da vida dela na armadilha de tentar agradar os outros. Sabe o que isso faz? Isso nos prende em um looping eterno de agradar as expectativas o tempo todo. Lembra que a imagem projetada é aquela imagem, é a expectativa que os outros têm sobre nós e muitas vezes nós queremos alcançar. E a imagem percebida reforça a imagem projetada, porque você assim, olha, você não está sendo uma boa menina, você não está sendo uma boa filha, você não está fazendo isso, não está fazendo aquilo. E aí a gente fica nesse eterno looping, tentando agradar, e esquecemos da nossa
principal missão, que é sermos nós mesmas do jeito que Deus nos criou, sendo lapidadas, melhoradas, trazendo à tona a nossa melhor versão, mas a nossa melhor versão, não a versão da outra, não uma cópia. Deus não quer cópias, mas isso é assunto para o próximo episódio. Então, queridas, eu quero te dizer aqui que a tua identidade, ela tem que ser moldada por Deus e não pelo olhar dos outros. Faz sentido isso para você? Esse conteúdo de hoje aqui te ajudou de alguma forma? Tá te ajudando a refletir, a pensar nos pontos que você precisa melhorar, nas pessoas que você precisa deixar de ouvir? Faz sentido? Então já compartilha esse vídeo com mais mulheres. E eu quero aqui, para encerrar o vídeo de hoje, trazer assim, ó, um desafio muito legal. Presta atenção agora, pega papel e caneta e presta atenção. Eu quero te trazer aqui um desafio prático, muito legal. Então, essa semana, o que você vai fazer? Sabendo, entendendo agora que a sua imagem, que a sua identidade não está baseada só no que os outros pensam, mas que também é importante para que você possa ajustar coisas. Pegue alguém de confiança que more com você e pegue alguém de confiança que não more com você. Pergunta: como você me percebe? Depois que essas pessoas te derem as respostas, peça para elas escrever ou gravar um áudio no WhatsApp para você. E aí você vai descrever isso, tá? Transcrever esse áudio, se for em áudio. Você vai, depois de tudo isso, no papel, escrita num papel, porque nós precisamos tirar um pouco as coisas daqui de dentro, trazer para o papel. Isso é terapêutico, isso nos ajuda a reorganizar as ideias. Depois disso, você vai levar em oração. Você vai pegar, vai tirar um tempo para orar. E você vai pedir: Espírito Santo, me dê discernimento. Senhor, a percepção do homem sobre mim é essa. Mas eu sei que tem coisas dentro de mim que são além disso. Eu quero te pedir, Espírito Santo, você vai fazer isso, tá? Eu quero te pedir, Espírito Santo, que o Senhor me ajude a extrair a minha verdadeira identidade de dentro de mim. Que eu não seja somente baseada nas vozes dos outros, mas na tua voz. Que a tua voz para mim, Senhor, seja a mais importante de todas. Você vai fazer? Conta para mim aqui se você vai fazer esse desafio. Por favor, o que eu tô te entregando aqui é simples. É bem simples, mas assim, é profundo e é poderoso, só que você tem que colocar em prática, porque se a gente achar que tudo é bobo, que tudo é bobagem e não precisa, a gente nunca vai avançar. Então, olha lá, recapitulando, a imagem percebida pode até nos dar pistas sobre, né, quem nós somos. Ela fala ali de como os outros nos enxergam, ela até pode nos dar essas pistas, mas ela não vai substituir a verdade de Deus sobre as nossas vidas. Então, é importante você ouvir o que os outros estão falando, no sentido de você melhorar, aprimorar algumas coisas e também se posicionar naquilo que não é verdade sobre você. Agora, se você entendeu essa palavra, já vai lá e compartilha com mais mulheres. E no próximo episódio nós vamos falar sobre a sua verdadeira imagem, sobre a minha verdadeira imagem. E aí eu quero que você já venha para cá, já fique esperando, ó, vai ao ar sexta-feira e você já vai pegar papel e caneta junto para nós irmos para o último episódio dessa série, você e eu com papel e caneta juntos para fazermos os exercícios, ok? Que Deus te abençoe poderosamente. Espero que tenha sido de edificação para a tua vida essa mensagem. Já se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu e chame mais mulheres para cá, porque eu creio que nós vamos ser uma grande comunidade de mulheres que vivem a sua identidade real de filha de Deus e mais, cumprindo esse propósito com leveza, com alegria. É isso que eu creio. Te vejo no próximo episódio. Um beijo no coração e até lá!